Por volta das 8 horas de uma noite de janeiro de 1998, uma moça chamada Raquel estava saindo de uma loja de móveis onde ela trabalhava como vendedora. Ela percorreu o caminho que percorria todas as noites, pegou o metrô, desceu na estação de Abaquari e quando estava quase chegando em casa, faltava poucos metros, ela foi abordada por um estranho. O homem se apresentou como Francisco e disse ser um fotógrafo e que tinha se encantado pela beleza da moça e gostaria que ela posasse como o modelo das suas fotografias. Aparentemente, o Francisco era muito convincente e convenceu ela a ir com ele até o local para tirar as fotos. Antes de segui-lo, ela ligou para uma prima e avisou a oportunidade que a tinha acabado de receber. A prima alertou que não era uma boa ideia e, convenhamos, realmente não era, ao que a Raquel respondeu: eu não vou, e desligou a ligação. Raquel não sabia, mas essa tinha sido a última vez que tinha ouvido a voz da sua prima ou de qualquer outra pessoa, porque teria sua vida ceifada justamente pelo homem que a abordou naquela noite, aquele que viria se tornar o maníaco do parque. Olá, tudo bem? Eu me chamo Melanie e esse é o Mel e Mistério, canal onde abordamos casos criminais e mistérios não resolvidos que aconteceram aqui no Brasil. Eu já deixo de aviso aqui no começo do vídeo que o canal pode abordar temas sensíveis para algumas pessoas. Nesse vídeo em específico nós vamos falar sobre abuso sexual e assassinato, então se você é uma pessoa sensível, por favor, não permaneça nesse vídeo. Apesar de que eu vou tentar ser o menos gráfica possível. Então, bora pro caso. Antes mesmo do menino nascer, a mãe dele já havia entrado em estado de negação, aparentemente por conta de um boato que o avô teria criado sobre o garoto ser filho do diabo. Também existem alguns boatos dizendo que o avô do menino já era envolvido com esse meio do ocultismo, satanismo e coisas desse tipo. No dia 29 de novembro de 1967, nasce Francisco de Assis Pereira, no interior do estado de São Paulo. Eu não sei exatamente a cidade, porque em algumas informações eu vi que é em São José do Rio Preto, em alguns lugares eu vi que é em Guaraci. A maioria das pessoas que eu vi falando sobre o caso disseram que ele nasceu em Guaraci, então vamos deixar como Guaraci. Quando ele ainda estava na primeira infância, ele acaba sendo abandonado, por assim dizer, com o seu avô. Aparentemente, a mãe dele estava com alguns problemas financeiros e acaba se mudando para a cidade de São Paulo e o menino fica com o avô. Porém, o avô trabalhava com o abate de animais. Ou seja, desde muito pequeno, o garoto sempre foi exposto a muita violência, principalmente com animais, né, obviamente. E em algumas reportagens posteriores, o próprio Francisco afirma que ele sentia pena dos animais, porém que no fundo ele gostava. O que já é um grande alerta vermelho, já que na maioria desses casos sobre serial killers, eles começaram com a violência contra animais especificamente. Inclusive, existem boatos de que o Francisco, sim, assassinava, matava animais de pequeno porte que não eram para consumo. Inclusive, tem uma história sobre um passarinho que ele havia desvivido, por assim dizer, e guardado o corpo do passarinho dentro de casa durante dias. Aparentemente, durante a infância e adolescência do Francisco, ele ficava migrando entre a casa da mãe e a casa do avô, e também eu vi em alguns lugares que o pai do Francisco era pescador, o que fazia a família dele se mudar muito. Ele não teve uma infância estável, aparentemente ele se mudou cerca de 26 vezes entre a casa da mãe e a casa do avô. É muita mudança para uma criança, não é saudável. E ainda pior, o Francisco afirma depois, posteriormente, que quando ele era criança, ele teria sofrido abuso sexual diversas vezes de uma tia específico dele. Inclusive, ele afirma que provavelmente esse foi um dos motivos para ele ter uma visão tão deturpada de sexo. A tia, porém, nega todas as acusações. Já na adolescência, o Francisco passa a se interessar muito por patinação. E, inclusive, no meio da patinação, ele acaba sendo conhecido como Chico Estrela. Aparentemente, o apelido se deu devido a ele ser uma pessoa que chamava muita atenção durante as suas apresentações. Também, em alguns lugares, eu vi as pessoas dizendo que quando ele era adolescente, ele se comunicava muito bem, ele falava muito bem e sabia convencer as pessoas, mesmo não sendo tão sociável assim, mas ele era muito convincente. Inclusive, pelo que eu entendi, foi na adolescência mesmo, não sei exatamente a idade, ele acabou abandonando a escola, mas posteriormente ele veio a terminar o ensino médio para conseguir entrar nas Forças Armadas. Ele se tornou um militar, chegou até se tornar cabo do exército, porém ele não seguiu carreira no exército. Em alguns lugares eu vi que foi porque ele não quis, em outros lugares eu vi que
ele foi convidado a se retirar devido a ele já ter problemas com violências em relação a mulheres nessa época. Aparentemente, ele foi seduzido por um superior dele e teria passado a começar a ter relações sexuais com esse superior. E em alguns lugares eu vi que foi dentro do exército que isso aconteceu, em alguns lugares eu vi que foi em outro trabalho posterior que ele teve. Existe um acontecimento que marcou muito o Francisco pelo resto da vida dele, que ele nunca se esqueceu. Em um certo dia, ele estava tendo relações com um parceiro. Em alguns lugares eu vi que era um homem, em outros lugares eu vi que era uma mulher, especificamente descrita como uma mulher gótica, não sei o porquê. E esse parceiro acaba mordendo a genital do Francisco. Isso veio a ocasionar diversos problemas pro Francisco. Consta que ele passou a sentir dores persistentes durante o ato, dificuldade para chegar lá durante a relação e ansiedade sexual. A partir disso, ele veio a ter outros problemas que daí em relação ao psicológico dele, como vergonha corporal, sensação de humilhação e principalmente necessidade de controle. Mais pra frente, a gente também conseguiu um relato de uma das parceiras que o Francisco teve, que morou com ele cerca de um ano, um pouquinho mais de um ano. O nome dela é Tainá. E ela é uma mulher travesti, e ela conta no relato dela que ela sofreu muita violência do Francisco, violência física e psicológica. Ela levava tapas, chutes, socos no estômago, era uma coisa horrível pelo que ela consta. Pior ainda é que ela conta que ela sofreu muita violência psicológica da parte do Francisco. Ela conta que ele era um homem muito manipulador, que fazia ela se sentir muito mal, então ela sofreu muito pelo que ela contou. O Francisco não tinha uma estabilidade financeira, ficava pulando de emprego em emprego e nunca parava em um específico. Acredito que provavelmente pela infância instável que ele teve. E o último emprego que ele estava antes de ser pego foi como um motoboy, o que dava muita mobilidade para ele pela cidade de São Paulo. Para conseguir convencer as vítimas a segui-lo, ele contava que era um fotógrafo ou um olheiro, um caça-talentos, e dizia que no parque teria uma equipe de publicidade, aparentemente, para fotografá-las. Ele levava as vítimas até o Parque Estadual Fontes do Ipiranga. Assim que chegavam no parque, o Francisco guiava as vítimas por uma trilha. E a partir de um certo ponto dessa trilha, aparentemente um arame, ele passava a ser fisicamente e verbalmente agressivo com as vítimas e passava a subjugar elas, dizendo coisas como: nossa, você é muito idiota de seguir um estranho por uma mata fechada, o que que passa na tua cabeça, qual que é o teu problema? Conforme ia caminhando, passava a ser pior esses insultos e agressões. E inclusive, em alguns lugares eu li que ele mostrava os corpos das vítimas anteriores para vítima seguinte que ele estava fazendo. Chegando em um certo ponto, aparentemente em alguma clareira, ele atacava as vítimas, atacava as mulheres, cometia violência física e agressão sexual com elas. E lá ele matava as vítimas enforcadas com os próprios cadarços ou cintos delas. Todos os corpos foram encontrados com marcas de agressões severas, inclusive os corpos eram todos encontrados com marcas de mordidas profundas. E o Francisco mesmo fala que ele tinha muito interesse em literalmente comer a carne de pessoas. Não foi encontrado nenhum indício, ele também afirma que nunca comeu literalmente nenhuma pessoa, mas ele tinha esse desejo e a gente percebe pelas marcas de mordidas nos corpos que foram encontrados posteriormente. Agora eu vou contar um pouco sobre as vítimas em ordem de desaparecimento e como foi o desaparecimento delas. A primeira vítima foi a que eu contei no início do vídeo, o nome completo dela era Raquel Mota Rodrigues e ela tinha 23 anos. A segunda vítima se chamava Isadora Frankel e ela tinha entre 18 e 19 anos. No dia 10 de fevereiro de 1998, um mês depois da vítima anterior, a Isadora estava andando pela rua e o Francisco estava trabalhando como motoboy e ele para em um sinaleiro e, de acordo com ele, a Isadora puxa a conversa com ele. Eles começam a conversar, o Francisco acaba deixando a moto dele estacionada em algum lugar e passa a ir caminhando junto com a Isadora pela cidade. Dado o momento, o Francisco convida a Isadora para ir passear no parque, exatamente o mesmo parque que eu falei anteriormente. Ela aceita, eles vão caminhando pelo parque, chegando na trilha em específico,
eles passam a andar de mãos dadas por essa trilha. Inclusive, o Francisco conta que ele costuma acampar por ali e, em dado momento, ele simplesmente agarra a Isadora, comete a violência sexual e a violência física e mata a Isadora enforcada, assim como todas as outras vítimas. Esse relato aqui é do Francisco, então ele pode estar meio enviesado. Posteriormente também, o Francisco vem a colocar fogo no corpo da Isadora. Aí você me pergunta, por quê? Então, o Francisco pega um cheque da Isadora e tenta comprar um capacete com ele. Aparentemente, ele conseguiu comprar o capacete com o cheque, mas a polícia descobriu e intima ele para ir falar sobre o desaparecimento e o uso do cheque da menina para a compra do capacete. E aparentemente, o Francisco fala que o cheque foi dado a ele devido a um serviço que ele fez como motoboy. Então, foi usado com o consentimento da Isadora e também cita que ele e a Isadora eram namorados, que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento dela e aparentemente a polícia simplesmente liberou ele. E foi isso. Eu sei, impressionante como é que pode, né? Bom, a terceira vítima se chamava Patrícia Gonçalves Marinho e tinha 24 anos. No dia 17 de abril de 1998, a Patrícia tinha ido em uma galeria de arte e lá ela conhece o Francisco. E eles passam a conversar ali dentro da galeria. O Francisco descobre que um dos sonhos da menina era ser modelo. Infelizmente, né, a gente já sabe como é que funcionava o modus operandi dele. Ele usa isso a favor dele, convida a vítima a ir com ele até o parque, dizendo que tem uma equipe de publicidade para fazer a fotografia da menina, e ela aceita. Chegando lá no parque, ele leva a menina até um local de mata fechada, abusa sexualmente da menina e ele enforca ela com os cadarços das botas dela mesma. A quarta vítima se chamava Elisângela Francisco da Silva e ela tinha 21 anos. No dia 9 de maio de 1998, ela avisou a tia dela, com quem ela morava, que ela iria até o shopping Eldorado e fala que não vai demorar mais do que 2 horas. E uma amiga da Elisângela deixa ela na frente do shopping. Infelizmente, esse foi o último contato que alguém teve com a Elisângela. A quinta vítima se chamava Rosa Alves Neta e ela tinha 21 anos. No dia 24 de maio de 98 também, ela estava muito deprimida por conta de um relacionamento que ela havia terminado fazia muito pouco tempo, e ela resolveu passear no parque para espairecer um pouco a cabeça. Ela avisa a família dela que ela vai no parque, e lá no parque ela encontra o Francisco com os patins, ele estava patinando lá. Lá o Francisco aborda ela, conversa com ela, descobre que ela está emocionalmente frágil, vulnerável. Ele usa isso a seu favor, convence a garota a ir até uma parte isolada do parque e abusa sexualmente da menina e estrangula ela até a morte. A última vítima que a gente tem a identidade é a Selma Ferreira Queiroz. Ela tinha 18 anos. No dia 30 de julho de 98, ela teria ido resolver umas pendências de uma demissão do emprego que ela estava trabalhando anteriormente. Ela trabalhava como balconista de uma farmácia e ela teria ido até o estabelecimento para resolver essas pendências. Porém, no caminho, ela foi abordada pelo Francisco e, assim como todas as outras vítimas, ela foi até o parque, estupradada e morta. Acontece que no dia seguinte do desaparecimento dela, a família dela, uma irmã dela em específico, recebe uma ligação dizendo que haviam sequestrado sua irmã e que queriam R$ 1.000 pelo resgate. E o homem nessa ligação diz que ligaria mais tarde para resolver sobre o resgate. Porém, essa ligação nunca aconteceu novamente. A família ficou esperando e naquele dia mesmo foi encontrado o corpo da menina. Ninguém sabe exatamente quem estava por trás dessa ligação. Aparentemente, o Francisco fala que não foi ele. Ele nunca ligou para a família da vítima, até porque provavelmente a garota já estava morta quando essa ligação ocorreu. Como descobriram quem era o culpado? Uma coisa que a gente precisa saber é que o Francisco fez muitas vítimas não letais. Existem muitas mulheres que conseguiram escapar dele. E algumas dessas vítimas foram até a polícia e delataram, né, o que havia acontecido com elas. E com a ajuda dessas mulheres que escaparam, a polícia conseguiu fazer um retrato falado. Que, olha só, ficou a
cara do Francisco, ficou exatamente igual ele. E a polícia estampou esses retratos falados nos jornais, na TV, em tudo que dava pra colocar a cara dele, eles colocaram. Um belo dia, o Francisco abre um jornal ou vê uma imagem ali na TV, a cara dele tá lá. Ele, obviamente, fica com medo, viu que ele foi meio que descoberto. E, pelo que eu entendi, ele nem foi até o trabalho dele. Ele só mandou uma carta de demissão pro patrão e fugiu. Com a ajuda das testemunhas, né, os policiais vão descobrindo coisas sobre o agressor, descobrem que ele era provavelmente um motoboy e chegam até o trabalho em que o Francisco trabalhava. Lá, os policiais perguntam, né, sobre o retrato falado e o patrão, ex-patrão do Francisco, fala assim, nossa, esse homem se demitiu ontem. Sim, no dia anterior, o Francisco tinha se demitido e no dia seguinte os policiais chegaram até o trabalho dele. Os policiais ficaram muito perplexos em relação a isso e começaram a investigar melhor aquele ambiente ali e chegaram até o banheiro da oficina do trabalho. E na última cabine tinha um vaso que estava entupido. Dentro do vaso, eles encontraram uma identidade semi-queimada de uma das vítimas letais. Pois é, ele estava tentando se livrar das provas. Aí, os policiais já tinham quase certeza que era o Francisco, o assassino. Porém, cara, é impressionante como as coisas funcionam. Vocês lembram que ele era do meio da patinação? Pois é, uma das irmãs das vítimas reconheceu a voz dele em uma reportagem sobre patinação. Isso mesmo, ele estava participando, ele botou a cara dele na televisão em um documentário sobre patinação e uma das irmãs das vítimas reconheceu a voz dele. Aí você me pergunta, como ela reconheceu? Aparentemente, às vezes o Francisco, olha só, é um gênio, conversava com os familiares das vítimas, contando que ele era um fotógrafo, que ele ia fazer fotografias e que era uma oportunidade. E aí não tinha mais como dizer que não era ele, a polícia começou uma caçada absurda atrás do Francisco. O Francisco foi preso no dia 4 de agosto de 1998, foi poucos meses depois de acharem os corpos. E eles encontraram o Francisco porque um pescador e um sargento da Brigada Militar reconheceram ele nas margens do rio Uruguai, bem próximo da fronteira da Argentina. Ele estava tentando sair do país e quase que ele consegue. Os policiais pegaram ele quando ele estava tentando atravessar a nado. Quando ele foi pego, ele negou as acusações, negou os assassinatos, os abusos, por causa do medo, né, da cara dele estar estampada ali nos jornais, ele fugiu. Ele disse que esse foi o motivo dele ter fugido, que ele não tinha nada a ver com os assassinatos. No depoimento, no julgamento dele, o Francisco, ele admite, né, ali ele viu que não tinha mais o que fazer, ele admitiu que ele havia estuprado e assassinado muitas mulheres. De acordo com ele, de vítimas fatais, ele fez 11 vítimas fatais, porém foi encontrado 7 corpos e desses 7 só 6 foram identificados, né, que foram as 6 vítimas que eu contei pra vocês. Porém, de vítimas não fatais, ele afirma ter feito dezenas. Então, assim, é um número que nem ele sabe, porque foram muitas mulheres que ele abusou sexualmente. Nos depoimentos também, ele afirma ter sido controlado por uma força maior, possuído pelo uma força maligna, às vezes até ele se coloca como vítima, pois é, que, ai, muito obrigado por terem parado essa força maligna que me controlava, dizer que ele era um coitadinho, né, que foi possuído pelo diabo. Segundo algumas alegações de alguns policiais que estavam ali no depoimento dele, ele foi extremamente frio enquanto ele estava contando sobre as atrocidades que ele cometeu com as vítimas e aparentemente ele não demonstrava remorso nem empatia por nenhuma das vítimas que ele fez. Nos exames de sanidade mental, ele foi considerado semi-imputável por ter um transtorno de personalidade que, pelo que eu entendi, era o transtorno de personalidade psicopata, e isso tornava ele incapaz de compreender o quão errado era o comportamento que ele teve com as vítimas dele. No tribunal, o Francisco tentou diminuir a pena dele, né, dizendo que ele tinha sido abusado na infância, que ele era um pobre coitado, que tinha sido possuído pelo capeta. Ele foi condenado a 285 anos de reclusão por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Porém, aqui que a gente fica com raiva, na época dos crimes, de acordo com a legislação penal vigente no Brasil, o tempo máximo de reclusão, de cumprimento de reclusão ali de pena, era limitado a 30 anos.
É isso mesmo que você está pensando. Ele provavelmente vai ser solto em 2028. Esse caso é um caso muito pesado, é um caso que me toca muito, principalmente porque todas as vítimas eram mulheres, tinham sonhos, tinham família, tinham uma vida inteira pela frente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, em que não tem nada a ver com casos criminais, graças a Deus, eu juro que eu sou uma pessoa muito legal, eu vou ficar muito feliz se você me seguir. Então tranquem bem as portas, fechem as janelas e tomem muito cuidado para que o próximo caso criminal não seja sobre você.